gera movimento, gera novos associados, dinamiza a associação, serviço gratuito para o atual associado, ele reconhecer que a associação está agregando valor ao dia a dia. O Sebrae+, que é o nosso pacote para empresas avançadas, para pequenas empresas, estratégias empresariais, 28 horas de curso, 18 horas de consultoria na empresa, nós temos aí todas as possibilidades, grande parte gratuito, praticamente tudo gratuito, plano de marketing avançado, empresas maiores, que é muito do público de vocês, podemos fazer mais isso. Quem trabalha no segmento rural também, temos muitas atividades. Nossa plataforma de EAD, hoje, totalmente gratuito na internet, no horário que quiser, 7 dias por semana, 24 horas por dia, são 31 cursos, 800 mil participantes em 2013, já foram quase 4 milhões em 2001 a 2013. Nós temos uma plataforma para atender simultaneamente 2 milhões de pessoas fazendo curso, 2 milhões. Nós temos que sair de 800 mil, esse ano vão para 1 milhão, tem mais 1 milhão sobrando. Eu diria, essas vagas são de vocês. Divulguem isso, tragam para dentro da associação, coloquem isso para o associado, não custa nada para ele, não custa nada para a associação, reverte em prestígio, reverte em liderança da associação, vocês podem divulgar. O nosso 0800, enorme, vocês mesmos podem utilizar, divulgar, sempre vai conseguir marcar uma consultoria, ter informações sobre o que está acontecendo. E o nosso portal, 21 milhões de visitas, um portal de serviço, muito serviço online, muito serviço gratuito, que vocês podem divulgar, nós podemos colocar links nos portais de vocês, acessando os nossos serviços e vice-versa, muito dá para ser feito. Muito obrigado, o que não dá mais é para falar, que eu já estendi o tempo. Desculpa por ter me estendido, é o entusiasmo que a gente tem com esses temas. Bom, agora você, Adilson, diretor de micro e pequenas empresas do Banco do Brasil. Enquanto ele anda ali, quando você fala em taxa de sobrevivência, são os 3 primeiros anos? 2 anos. São as empresas que quebram nos 2 primeiros anos. E aquela pesquisa dos motivos também são as empresas que fecharam nos 2 primeiros anos? Exato. Após 2 anos, nós verificamos os CNPJs, as empresas inativas. Aqui tem naturalmente, tem aquela situação que o ministro comentou, de CNPJs que continuam existindo, apesar da empresa estar inativa. Mas aquelas que deram baixa, nós medimos isso, certo? A partir da própria Receita, e nós vamos até as empresas e perguntar o que aconteceu. Nós aprendemos ao identificar quais são as causas da falência das empresas logo no primeiro momento. Invariavelmente são erros de planejamento, erros de localização, pessoas que se lançaram na atividade sem uma preparação adequada e coisa do tipo. Entre outras coisas, porque também, muitas vezes, a ajuda disponível não é acessada, e nós temos aí um grande desafio de superar isso. Obrigada. Boa tarde a todos. Falar depois do ministro, falar depois do Carlos Alberto, e a meio-dia e meio concorrer com o Bifão não é fácil. Então, vou ser o mais rápido possível, mais objetivo. Primeiro, quero agradecer ao presidente Cairoli pelo convite e pela parceria. Somos parceiros do CACB ao longo dos anos, neste evento, mas não só neste evento. Quero também cumprimentar o Carlos Alberto, e eu queria cumprimentar o presidente das federações e o presidente das associações presentes aqui, de cada região do nosso país. Eu fui superintendente do banco no estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, Ceará, Piauí, e fui gerente também em agência. Em todo lugar que eu passei como superintendente do banco, a orientação que a gente dava para os nossos gerentes era para se aproximarem das associações comerciais, porque ali sim a gente consegue desenvolver, junto com o Sebrae, a associação e outras entidades, a gente consegue promover o desenvolvimento. Então, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a parceria de vocês em cada município nosso, em cada região. Muito obrigado. Eu queria falar um pouco aí do Banco do Brasil. Eu estou como superintendente, como diretor do Banco do Brasil de micro e pequena empresa há 2 anos. E aí a gente pode ver a força da micro e pequena empresa para esse país. Nós falamos ali agora, o número já chega a 8 milhões de empresas. E o Banco do Brasil, a gente percebe a importância do Banco do Brasil e estar próximo de vocês em cada região.
O Banco do Brasil hoje, 2.300.000 micro e pequenas empresas são clientes do Banco do Brasil. E os números são muito próximos, né? Embora sejam cadastros distintos, né? Porque é o cadastro do governo, é o cadastro do Banco do Brasil cliente, mais de 95%, 96% do nosso cliente de empresas faturam até 3.600.000. Ou seja, nós estamos falando de micro e pequena empresa. Há 10 anos atrás, o Banco do Brasil foi inovador e foi pioneiro, inovador, e criou uma diretoria de micro e pequena empresa. Ainda é o único banco no Brasil, e talvez no exterior tenha poucos, tem uma diretoria dedicada à micro e pequena empresa, justamente por entender a importância deste segmento. E aí, dentro desse enfoque, em 2008, o Banco do Brasil, junto com outros bancos federais, tiveram um papel muito importante no momento anticíclico, onde o Banco do Brasil entrou no mercado, estava numa crise mundial, os bancos lá fora quebrando, a gente só via pela televisão aqueles bancos que a gente admirava, quebrando lá fora, e a gente via a necessidade de a gente entrar em campo, colocando crédito na economia. Os bancos federais, o Banco do Brasil, teve um papel preponderante e colocando crédito na economia. E, com certeza, junto com vocês, junto com o SEBRAE, a gente conseguiu com que a crise, Carlos Alberto, aqui no Brasil, fosse bem menor do que lá fora. Eu me lembro que um dia, eu estava vendo aquele jornal da Globo à noite, e eu vi os economistas recomendando para os americanos colocar o dinheiro no Brasil. Eu falei, caramba, que troço de maluco, né? Quando é que a gente... E eu vi um negócio desse, né? Eles recomendando para os caras lá fora botar dinheiro no Brasil, porque era mais seguro que nos bancos americanos. Quer dizer, a gente passava por um momento muito difícil. Quando chega em 2012, e aí tem um outro movimento que eu acho que é de suma importância para o Brasil, que foi o movimento de redução dos spreads, o diretor Carlos Alberto colocou muito bem aqui. Para esse segmento, você tem que ter taxa de juros compatíveis, você tem que ter linhas compatíveis, você tem que ter uma taxa de juros diferenciada. E aí eu acho que o Carlos Alberto tangenciou um tema que eu acho que a gente vai ouvir falar muito aqui na frente e que vai mudar a história da micro e pequena empresa, que é uma política diferenciada de juros para micro e pequena empresa. A exemplo que existe no agronegócio, a exemplo que existe no microcrédito hoje com o programa Crescer. Eu entendo, Carlos Alberto, nós vamos ouvir falar muito disso aqui para frente, e aí é muito mais, às vezes até menos do que uma política de banco de reduzir juros, e muito mais também uma política pública, né, de você utilizar recursos para esse segmento. E, com certeza, quando se investe na micro e pequena empresa, o resultado é muito rápido, emprego, renda, ou seja, em crescimento da economia. Tem um movimento que acho que o Banco do Brasil está fazendo, os SEBRAEs, associações, nós temos que fazer juntos, que é de facilitar a vida do empresário. Nós temos que pensar diuturnamente. Nós não temos problema de recursos, nós temos problema de acesso. O empresário, se você for olhar os bancos, todos estão aí, tem BNDES, Banco do Brasil e todos os outros, você não tem problema de recurso. Muito pelo contrário, você tem problema do empresário acessar esse crédito. Aí você tem uma ponta, você tem um banco que tem recurso, tem o país que tem recurso, e o empresário não consegue acessar. E aí é um trabalho que nós temos que fazer em conjunto. E aí eu vejo o trabalho de vocês junto às nossas agências, junto ao SEBRAE, nesse sentido, e a gente tem que continuar. O ministro falou muito bem aqui da questão da burocracia. E não adianta, não é só política pública, nós precisamos todos juntos fazer um movimento de simplificação, seja o nome que for dado, mas temos que continuar, E dentro dessa linha, o Banco do Brasil inaugurou 3 agências especializadas para a micro e pequena empresa. Começamos em 2012, inauguramos uma em Bauru, outra em Mato Grosso do Sul e uma outra em Belo Horizonte. E aí nós estamos inaugurando mais 4, é uma tendência do Banco do Brasil ter agências especializadas para a micro e pequena empresa. Ou seja, ele não concorre com o atendimento do dia a dia de uma agência. Quando o empresário for lá, ele tem um atendimento especializado e convenhamos, rápido para a empresa. E vamos inaugurar mais 4. Uma em Teresina, uma em Ribeirão Preto, outra em Vitória e outra em Curitiba. Por ser Banco do Brasil, a gente está... o porte é muito grande em termos de investimento. Então, testamos 3, estamos inaugurando mais 4, mas eu estou antecipando para vocês que é uma tendência que o Banco do Brasil tem uma rede de agências dedicada à micro e pequena empresa. Um outro negócio que a gente está trabalhando muito,
E aí eu vivia isso lá no dia a dia, como gerente, como superintendente, e quando venho para ser diretor do banco, a gente tenta e trabalha para fazer, desburocratizar o acesso ao crédito. Eu fui gerente de relacionamento, chamo de gerente de conta, gerente de relacionamento nas agências, né? Então, eu lembro da época que você tinha que ir numa empresa, pegar o contrato, assinado, coisa e tal. Hoje, a gente já consegue fazer liberação de crédito, Carlos Alberto, pelo smartphone, pelo tablet, antecipação de recebíveis, capital de giro, toda a tendência vai por aí. O Banco do Brasil, nós estamos trabalhando nessa linha. Qual é a nossa visão? O empresário tem que investir, tem que focar o seu tempo no seu negócio. Gasta o tempo ali no dia a dia do seu negócio. E com relação ao banco, vamos facilitar o máximo possível. Mas nós temos muito que avançar. Tem muitas empresas hoje, Carlos Alberto, que não conseguem acessar uma internet ainda, seja por banda larga, seja por capacitação, seja por motivo for. Quer dizer, é utilizar essas ferramentas para que ele sobre tempo para investir no seu negócio. Quando eu falo com o empresário, aí eu pergunto, quantas vezes você vai no banco, num banco, seja qual banco for, o Banco do Brasil, eu falo, eu vou pouco, porque, na verdade, eu não tenho tempo. E aí, cada dia dá um feedback maior para nós. O empresário não quer ir a banco. O empresário quer resolver os seus problemas, ele quer fazer o financiamento, ele quer ter um atendimento rápido. Tem um movimento que eu acho que está acontecendo, o ministro falou um pouco, o Carlos Alberto também tangenciou sobre o tema, que é o microcrédito e o outro é o empreendedor individual. Já são mais de 3.800.000 empreendedores individuais. O microcrédito já atende a mais de 3 milhões de pessoas. Aí o microcrédito é pessoa física e pessoa jurídica. E aí, como nós estamos aqui com os representantes das associações comerciais, pessoal, é uma tendência. E esse movimento vai ganhar corpo. Nós tínhamos 2 ou 3 players no mercado fazendo microcrédito. Entraram mais 2 bancos grandes, principais, que é o Banco do Brasil e Caixa Econômica. Com certeza, daqui a 4, 5 anos, ou até antes, nós vamos olhar e vamos ver que microcrédito é um negócio que avançou muito. E quando a gente fala de microcrédito, nós estamos falando de alguma coisa que a gente conheceu pouco, que é o crédito com orientação efetiva, né? Conheceu pouco, está muito regionalizado ainda. Mas, na hora que a gente começar, ele pega o microcrédito, ele se formaliza, ele vira uma microempresa e ele vira uma empresa. Então, eu acho que as instituições, e aí o Banco do Brasil está muito atento, tem um trabalho muito conjunto com o SEBRAE, de aproveitar esse movimento. Esses empreendedores de hoje são as empresas pequenas, micro, pequenas, médias e grandes de amanhã. Temos que ficar atentos a esse movimento. Não é desprezível 3.800.000 empreendedores individuais e mais de 3 milhões de empreendedores sendo assistidos com microcrédito. Temos algumas oportunidades acontecendo neste momento no país. Aí nós temos a Copa, nós temos as Olimpíadas do 2016, investimento em infraestrutura. Mas tem uma outra oportunidade que eu vejo a gente falar pouco. Por ser banco, você tem que estar o tempo todo analisando o risco de crédito. E aí, quando você analisa risco de crédito, você vê o seguinte, como é que você tem uma crise lá fora e a inadimplência da micro e pequena empresa não subiu? Por que acontece isso? Pleno emprego. Pleno emprego. Com 5% de taxa de desemprego, nós temos pleno emprego. E eu acho que é um ativo, que é uma oportunidade que nós não podemos perder. Quando o cidadão tem emprego, ele compra. Compra de quem? Da micro e pequena empresa, do comércio. E esse mercado gira. E o Brasil passa por esse momento, nós temos que aproveitar essas oportunidades. E dentro de aproveitar essas oportunidades, eu queria falar um pouco sobre investimentos. Quando a empresa vai fazer um investimento, primeira coisa, tem que saber em que investir, por que investir, como investir. Por que eu estou falando isso? Porque, por vezes, nós somos procurados, Banco do Brasil e os bancos, e aí o SEBRAE não é diferente, que os consultores do SEBRAE dão um apoio fantástico para nós. Aliás, na maioria das vezes, o primeiro contato fica até com os consultores do SEBRAE. Às vezes o empresário quer investir, mas não sabe em que investir, ele quer investir. Então, é importante essa fase de planejamento, é importante saber em que investir. Segundo ponto, já que ele decidiu investir, ele sabe que é exatamente, ele fez uma análise de direito do investimento, e tem as instituições de apoio, nós temos o SEBRAE, temos outras instituições que também podem apoiar esse empresário. É saber o que os bancos oferecem, que linha de crédito, qual a linha mais adequada. Não é raro você ver uma pousada usando um CDC do sócio para comprar ar-condicionado.
Gente, quando o banco olha isso, fala, meu Deus do céu, a chance de dar certo é muito pouca. Então, antes de investir, dá uma olhada. E aí nós temos, o Sebrae dá uma orientação.